E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Pra quem tá chegando agora, meu nome é Laísa Minelli, deste Insta aqui, tá? Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre tentando responder os comentários de vocês, tá bom? E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o que é pecado. Na verdade, eu vou explicar tudo sobre o pecado, né? Tipo, a origem dele, o que é o pecado, qual é o maior pecado que Deus não perdoa, tá bom? Então eu vou explicar tudinho pra vocês para que não haja nenhuma dúvida em relação a isso. E se tiver, já deixa nos comentários, tá? Qual é a sua dúvida? E deixa nos comentários também para eu saber qual tipo de vídeo, de conteúdo que vocês querem para os próximos vídeos, tá bom? E já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, porque aí o YouTube percebe que você gosta desses vídeos, gosta dos vídeos do meu canal e te indica mais esses tipos de vídeo, tá bom? E chega de enrolação e bora pro vídeo! Vou começar esse vídeo contando uma historinha para vocês. Imagine só que você é um ator ou uma atriz e você está indo para uma audição muito importante. E nessa audição será escolhido o personagem principal de uma peça. Isso mesmo. E aí você chega lá, todo preparado e tudo mais. E aí quando você chega lá, as pessoas que vão te avaliar, elas viram para você e falam que você já concluiu o seu papel, que você já conseguiu o seu papel. E só que tem um detalhe, você conseguiu o papel, mas durante um mês você vai ter que seguir algumas orientações durante esse período. Você fica todo feliz, todo empolgado, afinal você já conseguiu o papel. E para você algumas orientações durante um mês não é nada, né? Aí pronto, começou esse mês. Na primeira semana você vai todo empolgado para fazer as orientações, para seguir direitinho e você conclui a semana com sucesso. Já na segunda semana, você fica um pouco desanimado, mas ainda conclui com sucesso todas as orientações indicadas pelas pessoas que te avaliaram. Na terceira semana, você já não aguenta mais. Você faz um ou outro dia só para dizer que fez. E na quarta e última semana, aí sim, aí você não faz nada. Não segue nenhuma das orientações que as pessoas que te avaliaram te orientaram a fazer. Quando você chega lá na audição, de novo, né? Essas pessoas que te avaliaram viram para você e falam que você não conseguiu o papel porque você não conseguiu concluir as orientações que eles haviam te dado. Mas depois de implorar muito, eles resolveram te dar o papel. No dia da estreia, você vai todo empolgado para fazer o papel porque você tem certeza que consegue concluir o papel do personagem principal com sucesso. Mas quando você chega e pisa no palco, nada dá certo. Você não consegue fazer com que o papel que eles te deram como responsabilidade tenha agido como algo certo, algo com sucesso realmente. E você fica mó triste. Mas aí as pessoas que te avaliaram viram para você e falam: você lembra daquelas orientações que eu te dei para você fazer durante um mês? Aí você vai e fala: sim, lembro, o que tem? Aí essas pessoas que te avaliaram viram para você e falam: sabe por que eu te dei aquelas orientações? Porque se você conseguisse cumprir aquelas orientações, você com certeza conseguiria concluir com sucesso essa peça até o final com o personagem que eu havia te dado. E sabe por que eu tô contando essa história para vocês? Por algo muito simples. Sabe, às vezes nós esquecemos que Deus tem a resposta para tudo na nossa vida. Sabe, Deus, ele é a resposta certa. Ele sabe de todas as coisas que vão ser boas ou ruins para a nossa vida. E às vezes, ele nos dá algumas orientações, mas nós não cumprimos com êxito, assim. E isso acaba indo contra a Bíblia, indo contra o que ele havia dito. E a Bíblia é o que diz certo e errado. É o que fala pra gente o que é certo e errado. Mas nós não conseguimos
seguir com as orientações que estão na palavra de Deus. Imagina as orientações que vêm da própria boca de Deus. Mas sabe por que eu estou falando tudo isso? Você vai me perguntar, Laís, o que isso tem a ver com pecado? Vou te explicar. O pecado, se você não consegue concluir as obras de Deus, a palavra de Deus, sem o pecado, imagina com o pecado. Sabe? O pecado, ele é realmente, ou o pecado te afasta da palavra de Deus, te afasta desse livro, ou esse livro te afasta do pecado. Não tem como conviver com as duas coisas ao mesmo tempo. Sabe? E o pecado é o símbolo exato de que você talvez não vai concluir o que a palavra de Deus está pedindo. Bom, agora nós vamos explicar por partes sobre o pecado. O que é o pecado, qual é a origem do pecado, enfim, tudo direitinho para que você possa entender a gravidade dessa palavra tão pequenininha. Segundo alguns versículos da Bíblia, o pecado nada mais é do que, como eu posso dizer, ações, palavras, sentimentos, coisas que vão contra a palavra de Deus. E também é pecado você não fazer o que é certo, tá bom? Na Bíblia não fala exatamente qual é a origem desse mal, que é o pecado. Na Bíblia nós podemos apenas ver em Gênesis que ele entrou pela humanidade através de Adão e Eva. Alguns pesquisadores tentam afirmar a sua origem realmente baseado na luta dos anjos contra Deus, que foram liderados por Lúcifer. Quando Lúcifer, que é o próprio Satanás, ele resolveu ir contra a palavra de Deus, ir contra tudo que Deus pregava. Deixando bem claro que Deus não tem nada a ver com a origem, com a criação do pecado. Claro que ele já sabia sobre isso, né? Afinal, Deus sabe de todas as coisas, mas não foi ele que criou o pecado, tá bom? Em Marcos 3, 28 a 30, fala que o pecado mais grave, vamos dizer assim, é o pecado em relação à blasfêmia contra o Espírito Santo. É o único pecado que Deus não perdoa, tá bom? E se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, deixem aqui nos comentários, tá? Coloca aí hashtag queremos mais, tá bom? Que eu vou trazer mais para vocês em relação a isso, tá bom? Que eu vou explicar tudinho para vocês sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Como eu havia dito, o pecado ele nos afasta de Deus. Ele pode nos levar até a morte. Por isso que as consequências do pecado são muito graves. E sempre Deus diz para não cometermos pecado. E se cometermos, é para pedir perdão a Deus e pedir misericórdia a Ele, que a graça dele cairá sobre nós. A única forma de vencer o pecado e vencer o diabo é realmente pela palavra de Deus. Nós temos que lutar contra isso todos os dias. Pois a luta que você vence hoje não garante a vitória de amanhã. Sabe? É mais ou menos assim. Imagina que você tem uma cesta de maçãs, uma cesta muito linda de maçãs, maravilhosa. Você pega uma dessas maçãs e essa maçã tá maravilhosa, linda, perfeita. E aí você resolve comer. Você deixa a cesta em um canto e no dia seguinte você sente vontade de comer uma outra maçã. Quando você olha na cesta, tem uma maçã podre no meio delas. E a única forma de você salvar as outras maçãs é tirando a maçã podre. Entende o que eu quero dizer? Vamos imaginar que a cesta seja o seu coração. A maçã linda e perfeita é a palavra de Deus. E a maçã que é podre, ela é o pecado. Ela é o próprio diabo agindo na sua vida. A única forma de você realmente salvar as outras maçãs, que são os outros sentimentos que você sente e tudo mais, é tirando a maçã podre.
É você realmente se entregar a Deus por completo. Não é porque você tem um dia maravilhoso que o diabo não vai entrar na sua vida. Deus nos deu a Bíblia, que é o nosso manual, para que possamos vencer isso todos os dias. Declare isso todos os dias na sua vida. Sabe? A Bíblia é a palavra de Deus. É o nosso manual, realmente. É um manual que podemos olhar sempre quando tivermos dúvidas em relação ao que nós fazemos, ao que nós sentimos, ao que nós pensamos. Sabe? Deus é maravilhoso e Ele sabe o que é certo para você. O pecado é realmente muito ruim, muito triste. E é somente pela palavra que nós vamos vencê-lo. Mas se você ainda não tem esperança e nem sabe realmente quem você é, eu vou te dizer agora. Você é filho de Deus. Você é amado por Ele. Ele só quer que o seu filhinho volte para casa. E a reflexão que eu vou deixar para você aqui é: você quer voltar para casa? Você quer voltar para os braços do seu pai?